Boa noite, estamos ao vivo, mais um dia. Na verdade, esse dia hoje mudou, né? Normalmente estávamos fazendo as quintas-feiras e aí começamos a fazer as sextas-feiras. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, já vou colocar aqui daqui a pouquinho a Cláudia pra gente... Boa sexta-feira, a bênção a todos que são do Axé, a bênção aos nossos mais velhos, a bênção aos nossos mais novos e a bênção aos nossos iguais. Boa noite. Daqui a pouquinho a Claudinha acho que já responde aqui um convite ao vivo. Daqui a pouco também já começamos a contar com a nossa convidada de hoje, dessa sexta-feira de Oxalá. Vamos ver se dá certo aqui. Aceitar a Claudinha, aceitar a entrada dela. Claudinha, minha irmã, por onde você anda? Boa noite. Hoje nós mudamos a sexta, de quinta para sexta, que todos saibam disso. Por uma questão de agenda, não só da nossa convidada, mas também da Cláudia, para que a gente pudesse acertar. E, de verdade, essa semana a nossa transmissão está sendo ao vivo de um outro lugar. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa experiência diferente, né, do lugar que normalmente a gente costuma estar fazendo as lives. Deixa eu tentar chamar a Cláudia aqui. Eu já te aceitei, Cláudia. Cláudia? Acho que caiu. Vamos aguardar mais só um minutinho. Enquanto isso, vamos compartilhando com as pessoas, para que as pessoas possam entrar, porque por termos mudado de quinta para sexta, eu gostaria de contar com a ajuda de vocês aí na... Boa noite, Emanuele. A nossa convidada também já está por aqui. Vamos ver se as coisas já vão indo. Só um minutinho, vamos dar uma olhada. Cláudia, me manda de novo o convite, porque eu aceitei e você não entrou. Não sei por quê. Vê se você consegue me mandar de novo, Claudinha. Te mandei aí, vamos ver se vai. Alô? Tá me ouvindo, pelo menos? Ouvindo sim, tá uma imagem vermelha, não te Tá me vejo. vendo. Ué, deixa eu ver aqui o que é pra você. Ah, Ah, apareci! agora sim, Sua Cláudia. bênção! Já abençoe benção, minha irmã. Você sempre abençoe o batalhar pelo dia de hoje. Ai, para o mundo. Você tá muito abusado. Você tá fazendo uma live direto de Salvador, né? Sim, eu nem comentei ainda com as pessoas sobre Ah, isso. mas não, eu nem vou dar spoiler, já vai dar a notícia. Você tá fazendo direto de Salvador, né? Sim, direto de Salvador. Da casa de De- Baba PC, no Axé o Xumaré, ainda usando uma taça dessa, é você querer sambar na cara da gente, né? E estou na sala de recepção dos convidados da Casa de Oxumaré. Com muita honra, ocupando esse lugar, com essa ancestralidade que está aqui dentro, com toda a certeza que faz isso tudo acontecer, né? Um dos Axé, motivos para a gente estar aqui. Estou axé. transpirando, vocês não vão ligar. Hoje não, ó, não tem filtro, hoje não tem maquiagem, hoje está ali com o pé no chão na Casa de Oxumaré. E muito feliz por estar aqui. São uns dias Axé. por aqui. Muito feliz por estar aqui. Uns dias, mas claro que aí a gente tem que improvisar. Nem sempre o sinal é bom, Sim. nem sempre a gente vai ter
né, o silêncio que a gente imagina, né, porque é uma casa de axé, como qualquer casa de axé, está sempre em movimento. Né? O Nossa, orixá é movimento da nossa vida, então a gente tem que saber lidar e contornar essas coisas, né? sim. Eu queria muito também dividir, claro, né, estar aqui, eu acho que é importante, mas dar continuidade a esse nosso, vou chamar de projeto, esse nosso papo descontraído que a gente traz aqui. Eu tenho conversado com muitas pessoas, com muitas mulheres potentes, e como a gente está falando da potencialidade, né, feminina nesse mês de março, então é sempre muito bom ver as nossas iabás, né, escutar aquela palavra que a gente traz. E a nossa convidada, não posso deixar de mencionar, ela, além de ter toda a potencialidade profissional, enfim, também é uma mulher de axé, né? Sim. E isso nos traz aí sempre essa coisa da valorização dos nossos, né? Eu acho que esse é o principal, assim. Muitas Uhum. pessoas que eu tenho comentado, que tem depois escrito, depois das lives que a gente já fez das 2 últimas semanas, tem trazido isso. Ai, que legal, é só gente de axé, que legal ver que são mulheres, né, que estão aí no mercado de trabalho. Então, isso tem trazido um calorzinho a mais ali no coração. Sem Vamos ver se a gente consegue dúvida. chamar a nossa Ela tá convidada. aí, você já viu, né? Eu já vi. Fico muito. Tem tanta gente entrando aqui: Bruno Pimentel, Gleide Sodré, William Mantovani. Quero agradecer a todos que estão entrando. Compartilhem para que mais pessoas possam receber este conteúdo, para que a gente possa fazer uma live bem gostosa, como tem sido as últimas que a gente tem feito, né, que tem repercutido super bem, e eu fico muito feliz com isso. Deixa eu só Irmã, eu tentar. até aproveito para deixar aqui que eu ainda não compartilhei, não botei no YouTube, eu ainda não subi o vídeo, é erro meu, mas prometo amanhã botar esses vídeos, disponibilizar nas redes sociais, tá? Você já me passou, tá tudo certo, mas amanhã estará nas redes sociais. Eu nem vou falar Manu, que é um erro, eu não entendo sua como um erro, eu entendo que bênção! tudo tem o seu tempo. Boa noite, Emanuele, sua bênção, minha irmã. Boa noite, mãe abençoe e benção as minhas mais velhas. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Até, mãe nos Estão me ouvindo abençoe. bem? Sim, Vou tentar tirar os comentários aqui, senão eu não consigo enxergar a Claudinha. Vanessa, faça as honras com a apresentação aí da Manu. Olha, acho que estamos todos entre amigos, é claro que a gente gosta, né? Até para que as pessoas conheçam os nossos convidados, porque a gente já está ficando figurinha batida aqui, né? Antes de quinta, agora de sexta-feira, né? Então a gente está sempre aqui A live com a carinha podia na chamar janela. Sextou, né? Hã? A live Desculpa, irmã. podia chamar Sextou, né? Estou, é. Só que daí não é mais água, né? Aí podia ser uma outra coisa. Gente, ela tá muito abusada com essa taça. O meu, eu tenho certeza que meus irmãos vão falar como ela conseguiu isso. Quem será que ela subornou para isso? Mas vamos lá, mete bronca. Emanuele, carioca, né? Igual a minha irmã, carioca, sangue bom, vou dar esse adjetivo, né? Bacharelado em Ciências Sociais e ênfase em Política de Produção Cultural, que eu particularmente tenho um grande apreço pelo assunto, gosto, eu acho que a gente tem muito que explorar esses assuntos dentro do nosso mundo, né? Afro-religioso, afro-brasileiro. É iniciada também no Candomblé de Angola, né? O seu orixá é Ana Nanda da Luna, é isso? Praia da Andalunga. Isso. Em 2011 Praia. 2011 fundou Sanuto Produções, que é uma empresa de produção cultural, consultoria e microempreendedorismo individual, né? É responsável por diversos espetáculos. Eu vou deixar depois você falar sobre todos eles, que eu acho que é bacana, porque quando você fala do que a gente... É um filho, né, que vai nascendo ali, e você vai ter muito mais propriedade de só simplesmente citá-los, né? E também todo o seu trabalho é voltado para o alicerce da relações ético-raciais, né, com uma fundação que você fez, né, dentro da revista Raça,
Eu também já escrevi para a revista Raça, do nosso amigo Maurício Pestana. E aí a gente pode ir. Claudinha, ter as honras aí. Claudia, você que trouxe essa... E eu fiquei super feliz. Já te conhecia de nome, não te conhecia pessoalmente. Mas fico feliz em estar aqui. Se vocês acharem que eu estou muito suada, vocês não reparam, mas Salvador está muito quente esses dias. Então, como você já explanou aí da Manu, né? Eu queria começar falando, antes da Manu falar um pouco mais da Sanuto Produções, vamos começar de trás para frente. Manu, eu queria que você falasse da exposição que está aí, Rosto de Mulher, que está bombando, né? Eu acho muito importante a gente, enquanto religiões de matriz afro, sempre bato na mesma tecla, a gente sair dos nossos espaços físicos, né? Estar nesses locais onde os nossos estão botando uma exposição, uma peça de teatro, enfim, fazendo um show, cantando, é muito importante isso. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, da ideia desse projeto que está agora, que é Rosto de Mulher. Vamos começar de trás para frente. Sim, esse projeto é um projeto que, na verdade, eu recebi um convite de um cineasta, que é o Gerson Wayans, né? Ele é equatoriano, e ele tinha como inspiração esse projeto por conta das cartas da mãe dele, que ele, adulto, veio a ler essas cartas onde ela relatava abusos que ela sofria, né? Então, ele é muito triste, né? Mas usou esse motivo para dar voz a outras mulheres. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite, porque é um tema nosso, né? Que fala sobre violência contra a mulher, mas uma iniciativa que veio de um homem, né? Então, isso acho que é muito importante, né? Essa reeducação. E como é um tema difícil, a gente usa a arte, né? E as histórias de superação de mulheres, de mulheres que passaram por algum tipo de violência, mas outras que conheceram outras mulheres e elas colocaram por meio da arte, né? Elas expressaram essa voz, esse grito através da arte. E aí entra o Rosto de Mulher, ele me chama para fazer a produção dessa exposição, e aí a gente ocupa espaços como a Cidade das Artes, né, que é o maior complexo cultural da América Latina, e através da arte para tentar suavizar esse tema, né, mas não deixar de ouvir e trazer essas mulheres, que também é uma das obras, né, da artista Yasmin, que é um documentário onde ela traz mulheres que contam, que têm essa coragem de contar o que viveram, né? Isso, para chegar a esse ponto, tem que ter muita coragem, né? E é isso, a gente traz essa artista que fez esse documentário e as artistas de obras visuais, que é a Luanda, a Isabel Figueira, e a de grafite Natália Flores, mais conhecida como Natif. Então a gente traz outras mulheres com as suas artes para falar sobre esse tema. E é isso, a gente está agora, por conta das chuvas, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente inaugura novamente essa mesma exposição no Instituto Cervantes, na Rua Visconde de Ouro Preto, 62, em Botafogo, Zona Sul, com entrada gratuita. E a gente inaugura dia 26, terça-feira, e fica até 28 de abril. Então, a visitação é gratuita, de segunda a sexta, de 10 às 18 horas. Que legal, que legal. São lugares ótimos no Rio, fácil de encontrar, de acesso. Isso também é importante, né? Para que a gente dê acesso, né? Sim, com certeza. O grande problema no nosso país é acesso à cultura, acesso à arte, né? E não é só o acessar no sentido de conhecer, né? O acessar no nosso país, um país com grandes dificuldades, até geográficas, né? Quando você põe a exposição, às vezes, num lugar inacessível, com dificuldade de transporte público e tal, isso inibe, inclusive, a visitação, né?
E aí, quando você fala, verdade. é gratuito, quer dizer, é gratuito, com fácil transporte, isso tudo faz com que as pessoas tenham mais acesso. Hoje eu vou até abrir uma particularidade, eu estava conversando com uma irmã de santo aqui, ela vem de Brasília, né? Ela faz um trabalho bacana lá na Universidade Federal de Brasília, e ela estava falando que quando você fala de povos tradicionais, de cultura de povos tradicionais, quando você fala de cultura indígena, aparecem 40 líderes indígenas para votar, para apoiar, para dar ideias, tal, tal, tal. Quando você fala de povos tradicionais e você traz o povo de terreiro, aparecem 3. Aí eu peguei e falei assim, como assim? Né? Com tanto terreiro, com tanta força, com tanta gente com capacidade, com potencialidade. Ela falou porque as pessoas não divulgam. Elas não divulgam entre elas. Você sente isso também? Queria trazer essa discussão aqui. Você sente que nós, povo de axé, não falamos um para o outro sobre uma exposição, sobre um livro bacana? A gente falta isso, esse compartilhamento dessa nossa cultura? Eu acho que falta, sim, mas isso está mudando, né? Porque acho que acaba que não é nem por não querer, é porque acho que as comunidades elas ficam tão envolvidas dentro do projeto que elas já desenvolvem dentro dos seus terreiros, que eu sempre falo isso, né? Porque já desenvolve, é um irmão que tem que ter uma obrigação e todo mundo se junta para poder ajudar, fora os atendimentos, né? Que chegam vários casos dentro das casas. Então, isso tem que ser divulgado, porque isso eu considero como um projeto assistencialista, né? Que vai para aquela comunidade ali do entorno, e, enfim, mas eu acho que é um processo da gente letrar mesmo essas possibilidades, né? Ainda não chegou nesse projeto que é o meu QQ, mas é um projeto que ele cresceu de uma forma muito orgânica, né? Que é onde a gente fala de Omolu, né? E que a gente teve, assim, acho que o grande público foi o projeto que ele nasce em 2017, mas em 2023, em 2024, agora que ele ganha, né, uma grande visibilidade e a adesão do público de axé, né? Eu acho que não se vê, e talvez não, acho que também o processo cultural, né, talvez não estimulassem tanto essa participação. Hoje eu percebo que por meio de políticas públicas e ações afirmativas dentro dos editais, há essa possibilidade, mas eu sinto muita falta ainda do povo de axé dentro das políticas públicas, quando na verdade eles já fazem dentro dos seus terreiros, mas é importante sair do terreiro para a gente ganhar mais espaço, ganhar mais voz. Né? Acho que Eu não é sei se você isso. tem essa percepção, queria até trazer isso também, a Cláudia, claro, pode opinar. Então, você acredita que a gente, para esse letramento, vou chamar de letramento cultural, né? Para seguir aí na sua linha de raciocínio, para esse letramento cultural, a gente precisava fomentar isso antes. Por exemplo, ensinar as pessoas de terreiro, de comunidades, a escrever os seus projetos, a fomentar essa vontade de criar, entre aspas, vou chamar assim, uma comissão interna para levar isso para fora dos muros? Você acredita que a gente não está preparado ainda para aproveitar, por exemplo, e aí eu acredito que esteja acontecendo isso muito pela nossa, hoje, ministra da Cultura, né? Trazendo aí muitos editais, né? A gente ficou anos sem edital nenhum, né? E os poucos que apareciam nunca nos contemplavam, né? Para a gente não precisa nem falar do desgoverno anterior, para a gente não dar manchete, mas né, na atual situação, acho que a gente está vendo alguns projetos acontecendo, alguns editais chegando, onde a gente consegue adaptar a nossa realidade. Então, você acha que a gente precisaria fazer um caminho antes? Letrar antes, para quando aparecer um edital, a gente está pronto para aproveitar isso? Exatamente, exatamente, porque
eu percebi até num edital que foi bem específico para povos tradicionais, e aí era povos de terreiro, povos ribeirinhos, catadoras de coco babaçu, e que eu particularmente acho que foram cento e poucas vagas, né? E acho que foram, não lembro o número exato, mas foram, sei lá, uma média de 300 inscritos, vamos colocar assim, que eu não lembro o número com certeza, mas é muito pouco em vista da quantidade de terreiros que a gente tem, de comunidades tradicionais, isso a nível estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem 92 municípios, e foi um edital estadual, né? Então, assim, e aí eu ainda tentei na época fazer live e tal, mas não tinha como fazer uma grande divulgação, porque justamente eu percebi em quem vinha tirar dúvida comigo que achava que era impossível ou que era muito difícil o processo. E aí eu trago de uma forma bem didática mesmo. Para estudar, você não tem que apresentar a sua identidade, o seu CPF, a sua certidão de nascimento. Dentro do edital é a mesma coisa. E você vai contar o projeto que você já desenvolve ou que você pensa fazer, né? Porque tem várias ideias. Então, assim, eu acho que é um processo de fomento desse letramento cultural, dizendo que é possível. E aí eu falo sobre a minha experiência. Eu sou mamuzenza hoje, iniciada há 5 anos, né? E eu escrevi o projeto lá atrás como uma mulher de axé, né? E foi o Amolua Cura. E aí eu falo da minha experiência de entrar num edital sem nenhum padrinho, sem ninguém, foi escrevendo mesmo, colocando os dados também lá do terreiro, para eu comprovar que eu era uma mulher de axé. E aí a gente tem fotos diversas, né? Então, eu me coloco como exemplo de que é possível captar recursos por meio de uma política pública para as nossas comunidades, né? Então, eu já me coloco como exemplo porque, às vezes, muita gente acha que é um processo muito distante. Eu vou conseguir recurso para poder, sei lá, fazer uma festa de orixá, uma festa de inquice. E esse edital foi, assim, incrível porque você tinha que colocar um valor para alguma manifestação cultural, e aí você poderia fazer uma peça teatral, uma dança, contação de história, e a outra parte era para fazer uma benfeitoria dentro do terreiro, ou seja, uma horta, saneamento básico, comprar uma geladeira, comprar um freezer, comprar bichos vivos. Então, assim, foi um edital muito bem desenhado, porém, eles até tentaram fazer umas caravanas para poder letrar, mas é muito pouco. Acho que esse trabalho tem que ser feito muito antes, e indo a polo, então chegando nesses lugares, conversando com esses líderes para que eles participem, né? Então, eu achei que a adesão, né, foi assim, pouca, e era possível fazer na pessoa física. E a pessoa, mas o meu terreiro não tem CNPJ, não tinha problema. Você fazia no CPF. E não teve. Eu estou acompanhando aí, eu acho que vai sair de novo esse edital. Eu acho que esse modelo ele está sendo adaptado para a esfera federal também, justamente para que, assim, seja ampla a participação, né? Mas eu acho importante pensar nesse letramento cultural, como bem você disse, porque para ver que é possível, não é um bicho de 7 cabeças, mas é bem possível, porque esse edital, então, foi assim, ele permitia, assim, sempre
você pensando criar o edital para você prestar contas depois daquele valor, né? Mas eu lembro que pessoa física era 25 mil e pessoa jurídica poderia colocar projetos de 80 mil. É, Né? E isso foi esse mesmo tempo. quando eu há uns 5 anos mais ou menos, não mais, uns 6 anos, antes do desgoverno, né, no governo anterior, quando ainda existia Ministério da Cultura, antes de ter sido dissolvido, houve um edital de cultura popular, me lembro bem do termo. E aí eu li e entendi que existiam muitas coisas que a gente podia fazer. E uma das coisas, que foi o que eu consegui na época adaptar e colocar em questão, era os afoxés, né? E aí, olhando para era numa esfera federal, né? Onde todo mundo podia participar. Então, assim, eu estava concorrendo com a Afoxés de São Paulo com os afoxés, por exemplo, aqui de Salvador, né? Então, assim, e aí você tinha dois módulos. Ou a afoxé em si, pessoa jurídica, onde eu precisava ter CNPJ, tudo certinho ali, ou eu podia usar um mestre de afoxé. No caso lá de São Paulo, eu procurei alguns afoxés, né? Só um conseguia ter a documentação completa dentro do prazo, né? E mesmo tendo a documentação completa dentro do prazo, não tinha conta jurídica. Tinha toda a documentação, a IPJ não dava porque não tinha conta jurídica. E aí eu consegui inscrever o mestre da Afoxé. E era uma premiação, não era nenhum edital, nada, era uma premiação. E a partir daquilo lá, esse prêmio você podia criar como se fosse um polo cultural depois para a visitação das outras pessoas, né? Ia sair um material do próprio governo apontando que ali existia um afoxé, enfim, outras representações artísticas. E isso era geral, não era só para o cultura afro. Tinha circo, tinha várias modalidades. Nós não ganhamos, eu inscrevi essa pessoa, a gente não ganhou, mas a gente ficou entre os de São Paulo melhor colocado, né? Entre os afoxés. Aí, claro, você tem uma força, uma representatividade, por exemplo, do Gandhi, né? Está falando de um afoxé de anos, com toda a estrutura, tal, com toda a documentação pronta, com o letramento já feito, né? Então, assim, não é uma... muitas vezes eu percebo assim, parece ser uma iniciativa individual. E não, por mais que seja um prêmio individual, a iniciativa é coletiva. Né? E aí a coisa parece que não fomenta essa minha sensação de ver que não acontece por isso. Quer dizer, a gente volta até o assunto da primeira live que nós fizemos nesse especial Potencialmente Mulher, que a gente entrevistou e a Gilda, e a gente fala da necessidade de termos a documentação e existirmos, né? Como pessoas, claro que somos pessoas de axé, mas ter a entidade registrada, a entidade regulamentada, para que a gente possa aproveitar. Aqui em Salvador, numa conversa outro dia com o Babá, ele falou que existe um grupo que se reúne periodicamente para falar dos editais que estão rolando, né? Claro, convidam as pessoas, muitas pessoas não vão, mas outras vão, né? Então, você percebe que, às vezes, por que uma casa consegue e outra casa não consegue? Mas, por exemplo, em São Paulo, vou falar aí do meu bairrismo, a gente não tem esse grupo, por exemplo, que espontaneamente faz, entre aspas, esse trabalho de trazer esse letramento para dentro dos axés, né? Simplesmente quem é um pouco mais ligado aproveita ou não. E aí eu queria a sua opinião, aproveitando sobre isso, que para mim eu acho que é uma grande dificuldade. Por que edital tem tempo tão curto para se inscrever? Porque muitas vezes a pessoa tem a documentação, mas até reunir as comprovações que precisam, as fotos, os vídeos, e aí se perde nessa organização, assim, porque não tem uma pessoa exclusivamente que faça, até porque, entre aspas, eu penso, né? Aí você me corrige ou concorde comigo. Ou esperar que você concorde, brincadeira. Mas, assim, não existe uma pessoa específica, porque ela não é um ritual. As casas de axé, de modo geral, elas estão para um objetivo sacro, um objetivo religioso, espiritual, tal. Então, se você chegar numa casa, vai ter a pessoa que vai sempre fazer o ebó, que sabe preparar, que sabe, né, onde que tem que despachar
Já existe essa estrutura formada. Quando eu falo de cultura dentro do axé, não existe essa estrutura, né? Ou poucas casas têm essa estrutura. Então, quando chega um edital, você fala, pô, dá para entrar, mas até você se organizar, às vezes você perde o prazo. Seria, talvez, uma reivindicação nossa, vamos aqui pensar no mundo de Bob, aumentar estes prazos, ou, por exemplo, muitas vezes a divulgação, e aí também não é que nem você falou, não conseguia às vezes divulgar, né, esse projeto, tal. Até o governo, talvez, às vezes tem, né, ou até algumas iniciativas privadas que a gente vê também com fomento de cultura, talvez eles não consigam divulgar tão rápido ao ponto de ter um prazo, entre aspas, viável. Porque às vezes o prazo, quando você descobre do edital, falta uma semana. Não sei se é uma sensação minha. É uma sensação também, né? Mas eu acho que o fomento de divulgação, eu acho que eles investem pouco, né? Mas eu também acredito que eu acho que a gente também tem que criar meio que um alerta para buscar, porque normalmente esses editais eles ficam abertos um mês mais ou menos, né? Mas aí até que chega a gente às vezes vê na última semana. Então o que eu sempre sugiro, né? Dentro da sua cidade sempre tem uma secretaria de cultura municipal, estadual e tem um MINC agora de novo, né? Então o que eu sugiro sempre? Que a gente ative as notificações. Hoje a gente tem as redes sociais que ajudam nisso, porque é um processo de edital, é um processo burocrático, sempre foi e sempre será. Então, o que acontece? Ele é divulgado primeiro no Diário Oficial, e quem acompanha o Diário Oficial? Ninguém. Né? Hoje, o jornal impresso é a coisa mais difícil. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer para o coletivo, né, para o nosso coletivo, quando eu falo coletivo, o povo de axé, seja da sua casa, seja da minha, seja da casa da Cláudia, né, fazer essa divulgação, porque a gente acaba e a gente fica mais ligada nesses processos, né, para que a gente consiga comunicar que tem um edital, olha, tá um mês, eu, pelo menos nas minhas redes sociais, eu tento, né? Mas às vezes eu não consigo fazer sempre. Divulgar, mas de fato não tem um investimento como de um comercial, que vai ter na hora da novela do horário nobre, vai estar ali divulgando, olha, tem esse edital aqui, que seria o melhor dos mundos, né? Que aí eu acho que haveria assim um interesse mais em massa, que não acontece um interesse em massa. Quando você pensa assim, por exemplo, você pensa, entre aspas, como se fosse uma campanha de vacinação, que hoje, né, a gente está passando por um processo difícil também nessa área da saúde, né? Onde fala lá que a campanha do Zé Gotinha, vou chamar assim, né? Dia tal, dia D, vou usar o atual problema do Brasil inteiro, né? Dia D da dengue, contra a dengue, tal. Nós estamos tendo pais que não estão levando seus filhos, por exemplo. Né? E apesar de ter uma campanha em rede nacional, em canal aberto, né? Mídia de massa, né? Outdoor pela cidade, né? Alguns bairros, não é todo, claro, depende muito da regionalidade, mas tem carro de som passando na rua, né? Claro que a gente não vai ver isso para a cultura talvez tão cedo, né? Infelizmente, mas a Cláudia uma vez trouxe aqui numa outra live, me corrija aí, minha irmã, se eu tiver algum problema, mas assim, que nós, povo de axé, é um dos povos que mais usam a comunicação digital, comunicação pelas redes sociais, né? Não me lembro mais os números da pesquisa da Cláudia, mas assim, por que a gente não consegue fomentar? Isso para mim é uma coisa que realmente impacta, assim. Eu tento aqui na página da OTAS falar quando eu sei de algum, né? Não sei se parece que alguém guarda segredo, a sensação que às vezes me dá também, guardou no cofrinho, tem ali, eu vou escrever o meu axé e mais nenhum, né? Como se eu fosse perder a possibilidade se eu divulgar para um outro irmão de um outro axé. E aí é cultural nosso,
né? Então, eu acho que tem algumas coisas, algumas nuances nesse sentido também. Mas, assim, uma preocupação que eu tenho é com isso, assim, porque realmente, assim, em média, é um mês a 2, né, um edital. É raro você ter um prazo maior que isso, né? Às vezes tem até editais que tem uma prorrogação de inscrição, porque falta, inclusive, inscritos. Quer dizer, entre aspas, Exatamente. o governo acena com o dinheiro, né? E você não está ali para pegar, né? É como se você, entre aspas, não entrasse naquela cabine que falta o dinheiro ali e você não consegue pegar. Mas eu acho também, assim, que nessa questão, a gente tem pelo menos umas 3 frentes aí que precisaria de ter um certo investimento intelectual, até eu diria, né? Tudo bem que tem a questão do edital, que eu não acho, particularmente, um mês muito pouco, até porque uma casa, uma pessoa que pense já em ter um edital, já começa a dar uma organizada nisso. E fica à espera do edital, entende? Então, assim, são processos. Então, O que aí eu acho que acho a quando gente a tinha gente... que escalar, né? Tem assim, as casas prontas, Sim. separadas, esperando, as casas que têm vontade, mas não estão prontas, e aquela que nem sabe da possibilidade de ter. Então, nessa escala, eu também penso que quando a gente vai falar como você estava colocando, e a Manu também trouxe números, se falando de quantidade de casas, né? A gente também sabe que muitas delas não têm o hábito de se ligar, né, no teatro, na música e tal. E quando tem, às vezes acha ainda que é algo distante, né, dela própria, que ela não pode, que ela não tem. Então, a Manu até já faz esse movimento, né, de dar orientação, de compartilhar, né, o caminho, como é que faz, até porque cada edital é um edital, porém tem umas regras que são muito básicas, que é similar a todos eles. Então, eu acho que a gente tem isso, a gente precisa dizer para os nossos irmãos, olha, vamos lá, é possível, pode, e já se organize assim, assado, desse jeito e tal, e isso é uma primeira fase. A fase de compartilhar, por exemplo, tem casa que eu não conheço, tem gente que eu não conheço, mas quando eu vejo que tem uma chamada legal de edital, de um curso, um terreiro que, sei lá, vai dar curso de pré-vestibular, curso de não sei o quê, algumas coisas assim, eu dou uma olhada para ver, né, como é que está essa estrutura e tal, e eu posto, eu divulgo, porque de repente vai ter alguém que se interessa por isso. Então, isso é uma outra pauta que eu estou falando, dessa questão da gente compartilhar isso. Por exemplo, tem gente que eu já ouvi várias vezes de falar que meu story é uma bagunça, que tem dia que eu posto assim, um troço atrás do outro, que eu vou vendo e vou compartilhando. E não tô nem aí, tá? Não tô nem aí, o story é meu, eu boto o que eu quiser. E eu acho que não tem que ser só sobre mim, entendeu? Tem que ser sobre os outros. Isso é uma segunda visão. E a outra também é da gente começar a organizar, por exemplo, o Instituto Preto dos Novos hoje tem muito disso. Ultimamente, como eu tenho andado por lá, tenho visto chegando muito ônibus de terreiros, de casas. Então, aí é a terceira pauta, é organizar, da gente levar essas casas, esses irmãos, a esses espaços, entendeu? Também para ele entender que ele pode pisar nesse lugar, que ele é bem-vindo, que ele pertence, que esse espaço está falando sobre ele, de uma certa forma. Mas assim, representatividade, né? Oi? Representatividade. Sem dúvida. Então, assim, a gente tem 3 pontas a serem trabalhadas, para serem amarradas, para esse processo dar uma certa acelerada. Entende? Mas, como disse a Manu, a gente já deu um avanço muito grande. A gente já tem muito de nós já ali, né? De nós, que eu falo enquanto povo de terreiro, né? Se mexendo, se mobilizando, ocupando os espaços, brigando por editais. Podíamos ser mais? Podia. Porque eu também vejo que o governo, de uma certa forma,
daqui a pouco, quando ele disponibiliza o dinheiro não é todo usado, né? Aí daqui a pouco ele começa a ir cortando e dizer que, botamos, ninguém se interessou, vamos, não precisam, não é? Então, assim, eu acho que também tem que ter essa questão desse trabalho formiguinha de conscientização, entendeu? Nesse primeiro momento, assim, ou começar de trás para frente, começar a organizar, de levar essas casas a esses eventos e dentro disso, ela entender que ela pode ocupar esses espaços, uma vez que ela se interesse por isso, também começar a dar essa organização, esteja pronto, não tem o CNPJ, vai no CPF, mas já ela ter mais ou menos alinhado o que ela precisa, ela saber em que potência, em que frente ela pode trabalhar. Às vezes a casa não consegue fazer uma peça de teatro, mas ela consegue pensar em oficinas, que tem muitos editais que trazem isso, né, essa questão das oficinas, e por aí vai, assim, ideias a gente tem um monte, sabe? E eu acho que quando se vai levar para o campo da religião, logo eu, né, que vou falar desse lugar, desse olhar, nossa, gente, a gente é um povo muito foda, desculpa a expressão, mas, sabe, esse povo criativo, tá aí o carnaval, que fala por si, né, que não é só a escola na avenida, né, a gente tem toda uma estrutura de carnavalesco, de historiador, da galera que compõe, da galera que faz o ferro, que faz a... Carnaval é uma mistura de música, né? Seria uma orquestra, né? De cenário, de figurino, sabe? De aula de história. Então, a gente é do cacete. Só tá faltando isso. Entendeu? E quando a gente sai, né, desse lugar, por exemplo, escola de samba, você continua tendo uma influência afro muito forte dentro do carnaval. Vou usar eu dei o exemplo porque é um exemplo... Carioca. Tá bom. Manu, talvez não tenha Manu que não é por aí, não. Eu tô influenciada aqui Fala, eu estou influenciada pelos ares de Salvador, então eu vou falar dos afoxés, do bloco de rua, né? Desse carnaval afro na raiz, né? Você tem inúmeros grupos que saem à avenida, né? Que tocam vários trios, que são exclusivamente, inclusive, só para participação de negros e negras, né? Que tem essa pegada assim, de preservação, de representatividade, né? Então, assim, você tem aí inúmeros exemplos, e isso não fica também só aqui, né? Eu estou usando, claro, porque estou aqui e usei como referência, mas se você for a Recife, você também tem isso, né? Se você for a São Paulo, você tem isso, quer dizer, de norte a sul, essa influência é óbvia na nossa cultura, né? Eu acho que ninguém discute isso, até por isso existe apropriação cultural, as pessoas querendo se apropriar das nossas coisas, né? Da nossa cultura como povo preto, como povo de terreiro, né? E aí a gente vê capoeira gospel por aí, enfim, outras aberrações que a gente percebe. Não é a pauta de hoje, Vanessa. Não é a pauta de hoje, Vanessa. Mas, às vezes pula à frente, né? E aí, por exemplo, eu ia até emendar a minha coisa, assim, uma das coisas que eu percebo, não sei se você tem essa mesma percepção, Emanuele, os aparelhos, vamos dizer, privados que fomentam a cultura neste país, eles talvez não dão tanta abertura assim para nós, pensando na nossa cultura afro. Né? Não vou citar nomes, porque senão a gente pode até ser cancelado, não é o caso, mas né, eles não vão se preocupar tanto assim com a gente. Mas eu vejo, por exemplo, a gente tem espaços em São Paulo, né, patrocinados por algumas empresas, né, que levam, inclusive, o nome do espaço dentro daquele lugar, e você não vê nada afro. Tá? Uma das partes do Sistema S, por exemplo, eu, ano passado, tentei colocar uma exposição no Sistema S, né? Senai, Senac, enfim, todos os S, dentro desse fomenta a cultura. E aí uma das unidades me perguntou assim, a gente faz coisas culturais. Eu falei, tá, e desde quando cultura afro não é cultura? Eu tive que responder nesse nível. Porque eu percebia que havia uma falta até de preparo para receber um projeto nosso. Sim. Não sei se você tem essa mesma percepção. É sobre isso, né? Na verdade, hoje está um pouco mais
mais fácil. Mas, sei lá, 10 anos atrás, quando eu comecei essas escritas e essas buscas, eu via que se eu falasse de orixá não ia funcionar. Então, eu tinha que falar de um elemento ligado à natureza, e aí eu ia trazer a água, o ar, o fogo, para falar da mesma coisa. Então, era a forma de driblar para poder entrar. Porque se eu sabia que se eu falasse de orixá, não ia funcionar. E é uma religião que é cultural. É a valorização do saber, é a oralidade. Não tem como dizer que isso não é cultura. Né? Mas se a gente reparar, a Igreja Católica, por exemplo, ela tem já um evento que é mundial. E que eles conseguem facilmente. Mas por quê? Porque historicamente eles já são organizados, né? Porque a Igreja Católica lá atrás, a gente sabe toda a história. Então, historicamente, essa organização colocaram eles à frente para estar fazendo evento a nível nacional, mundial. E também dentro daquela comunidade. E aí, já o meu lado cientista social percebe que as ações afirmativas elas foram colocadas dentro dos editais para os povos de terreiro porque dados e pesquisas mostram que não há ação afirmativa, política pública totalmente voltada para os povos. Então, se há necessidade de uma ação afirmativa, é porque tem um estudo por trás disso que não tem, né? Então, é isso, assim. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de ser tudo para a gente mais lento, né? Uma, porque a gente tem que defender a tese, a pauta de que as religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras é cultura. Eu não estou falando de uma outra coisa. É cultura. A gente não vai trazer para um espaço cultural fundamentos ali hoje dentro de Roncó e tal. Mas contar os itãs, falar dos banhos, falar do benefício que essa cultura traz para a sociedade é uma ação de política pública, é uma execução. E, assim, sendo bem franca, assim, agora, o meu primeiro projeto eu coloquei falando sobre... Aí eu trouxe os elementos, né, da natureza, mas eu estava falando de orixá. E aí eu fiz uma exposição com todo o xirê, lá em 2017, 2018. Então, hoje, eu posso falar. E esses editais do Sistema S, por exemplo, eu venho acompanhando há muito tempo. Eles mudaram. Antes, se você falar religião, política e futebol, esquece. Não entrava. Esquece. Hoje, eles estão assim, e não são todas as unidades. Porque como eu presto muito serviço para o Sistema S por conta das licitações, né? Aí é um outro viés em relação aos eventos corporativos, mas eu percebo que algumas unidades têm pessoas preparadas para receber projeto e eles entendem o que é o projeto de cultura afro-brasileira, contemporânea, moderna, enfim. E tem outras que... E isso não é só no Sistema S, não. É dentro da administração pública mesmo. Né? Que não tem pessoas preparadas nem sempre para poder receber, para poder ouvir produtores culturais, pessoas que já desenvolvem projetos, e aí não só cultural, projeto de saúde, assistencialista, sociocultural, socioambiental, né? Então é um processo que por exemplo, aqui em São Paulo, né? Eu percebo 2 unidades bastante voltadas para a nossa cultura e 2 novas unidades, o que é bastante impactante, assim. Porque as mais consolidadas, que já se consolidaram com o seu público, parece que não tem ideia de, não, tá tudo bem, os meus eventos aqui funcionam, enche e eu cumpro o meu papel como um Sistema S. Essas novas unidades, aí eu vou citar, porque daí vale a pena para a gente fomentar um lugar que a gente pode nos reconhecer,
que é a unidade 14 Bis, aqui no centro de São Paulo, lá, e numa unidade até próximo de onde eu moro, que é a unidade Casa Verde, que abriu no final do ano. Ela abriu com uma exposição falando do carnaval, até porque ela está na Zona Norte de São Paulo tem tradição em carnaval, né? Foi quilombos lá atrás, né? Então existe uma cultura toda preta ali na região, né? Os primeiros grupos formados, enfim, que hoje são escolas de samba, começaram ali também, né? Então, assim, tem uma ideia. E ela já abriu com uma exposição lindíssima, por sinal, ainda está lá. Então, assim, quem não pôde ir, vale a pena ir. Semana retrasada, eu fui num show de Nega Duda, estava lá. Na abertura, o Afoxé, que é o Afoxé que abre o Carnaval de São Paulo, abriu a unidade, né? Então, assim, eu percebo que tem esse envolvimento com essa história do próprio bairro, né? Dessa comunidade que está em torno. Né? Claro que tem outras atividades, como qualquer SESC, tem skate nas férias, né? Esporte, ginástica, mas esse lado mais cultural, eles abriram uma porta muito significativa ali, né? Para começar as atividades, porque essas unidades são novas. Eu percebo que, pelo menos essas duas unidades, ela está mais aberta, talvez. Não sei se os outros já estão consolidados, aí a gente nunca sabe qual é por que não traz até uma inovação, né? Não traz uma sensação de que pode estar funcionando também em outros lugares. E aí eu queria aproveitar que nós estamos falando disso, e aí a gente, a parte de dramaturgia, no geral, né? Cinema, a gente teve Exu, por exemplo, um filme de Exu, né? Que ganhou prêmio, né? Dos meus amigos e irmãos de Fá, da casa do Baba King, né? Que foi um dos filmes premiados, no último festival, inclusive, aí no Rio. A gente está vendo também outras formas de produção cultural, né? Não só, por exemplo, uma contação de história, um projeto dentro do terreiro, mas você está indo para uma arte visual, acho que talvez bastante significativa. Não sei se você tem essa ideia também. E aí, claro, não vou poder deixar de citar, porque isso está sendo super comentado. Graças a Deus, a gente conhece os autores por trás disso tudo, da novela Renascer, que está trazendo cenas lindíssimas, né? Todo o engajamento, né, da artista que interpreta, né? Eu tenho o nome dela aqui para eu não me esquecer, porque é muito triste a gente não ter boa memória. Né? Evana Carvalho, que está interpretando a Inácia, com maestria, com uma potência, né? Você tem um elenco negro bastante significativo nessa novela, diferente, inclusive, da primeira versão. Acho que é importante a gente salientar isso, né? Primeira versão, você praticamente não tinha mais isso. E por mim, aí também vem um lado mais pessoal. A minha família paterna é da região cacaueira, ali próximo a Ilhéus. Então, para mim, é muito comum aqueles temas, porque eu ouvi muito disso dentro de casa, da vassoura de bruxa, como isso impactou muito, né? Em termos familiares. Meu pai, por exemplo, mudou-se para São Paulo por causa dessa crise, em função da crise do cacau naquela região. Como que você enxerga isso? Né? Como que você vê isso em termos dessas outras formas de fomento de cultura? Cinema, eu estou incluindo TV, mas assim, pode ser minissérie, pode ser novela, acho que tem outras formas da gente hoje ter essa expansão, pode ser em TV aberta, como em TV fechada, que também, às vezes, a gente vê documentários bastante interessantes em relação a isso. Me conte aí a sua visão sobre isso. Tem espaço para crescer mais? Olha, tem, sempre tem. Mas, assim, eu acho que foi um grande avanço. Uma novela, eu não sou tão noveleira, né? Mas como a gente vê aqui no Instagram, eu fui buscar porque me chamou a atenção as cenas da Inácia. Então, eu achei um grande avanço porque você conversa com a massa. E quando você conversa com a massa, quem é de axé, quem não é de axé e quem é um curioso, então você vai aproximar aquela pessoa, nem que seja pela curiosidade. E aí você conversa com a massa. Então, assim, é um grande avanço. Eu acho que o cinema, a novela, o audiovisual tem
é uma ferramenta que favorece muito a nossa comunidade, porque alcança muitas pessoas, alcança a massa mesmo. Então, a gente tem um impacto social e um alcance muito maior do que projetos culturais dentro do estado, dentro do município. Então, assim, isso é um grande avanço mesmo, né? A gente tem até algumas séries, né, que é aquela Mãe de Santo, né, que é bem antiga, mas a novela no seu auge, hoje, em 2024, né, com certeza favorece e ajuda muito, não só para a gente que é produtor cultural ou de audiovisual e que é de axé, para que a gente use, que a gente consiga argumentar quando a gente escreve um projeto, aquela justificativa ali, a gente consegue defender com números. E é sempre que eu falo nas minhas oficinas, né? A justificativa é onde a gente defende por que eu quero dinheiro para executar aquele projeto. Então, eu trago autor de livro para aquela justificativa, eu trago dados de pesquisa, eu trago novela, como fez sucesso novela X ou aquela personagem, para argumentar e defender o meu projeto, né? Anotem aí, Então, ó, quem está aqui nos assistindo, as dicas, né? Como argumentar, que eu acho que talvez seja a parte mais difícil de escrever, né? Na hora da argumentação, da necessidade de termos aquela, entre aspas, né? Aquele investimento para que a gente possa levar o projeto a mais lugares, mais pessoas, enfim. E vou falar, a justificativa, talvez, para um artista colocar no seu projeto, eu acho que ele pode encontrar mais dificuldade porque ele é o simples artista. Então, essa parte burocrática de fazer defesas, ele não tem com tanta propriedade. Mas o povo de axé, é o que eu falo, tem. Parece difícil, mas para a gente acaba sendo muito mais fácil, porque se você vai num lugar, num outro terreiro, se você se apresenta dentro de um lugar, dentro daquela comunidade, você fala de onde você veio, você fala que você é filha do orixá tal, filha da mãe de santo tal, neta do pai de santo tal, você conta já uma história e bate no peito que você é daquela nação, que você é da Umbanda, que você é do Candomblé. Você já faz uma defesa sem sentir. E é a forma que você vai colocar no papel, assim. Eu acho que quando... E aí, fora todo o contexto do que acontece quando a gente vai fazer uma limpeza. A gente tem alguns ebós com grãos, outros com grãos, farinhas, e é para um determinado objetivo. A mesma coisa é quando você vai escrever o projeto, né? É quando você vai dizer que você quer fazer aquele projeto para não só aumentar a autoestima, mas para trazer equilíbrio, para trazer um banho que, sei lá, assim, eu acho que esses argumentos já faz parte do dia a dia do povo de axé. Então, é escrever e defender como a gente defende muitas coisas, né? Para passar por tantos preconceitos, né? Se é uma religião que resiste há tanto tempo, contudo, eu acho que a gente consegue defender bem se a gente colocar um projeto. Então, eu acho que ainda é mais fácil para o povo de axé do que para a atriz, para um cantor, né, defender, mas é um processo que a gente tem que falar, olha, gente, vem que é possível, né, tirar esse muro que tem dentro da burocracia, dentro da dificuldade, porque é um processo político, né? Quando a gente fala de usar recursos públicos, mas tirar esse muro de que é impossível, porque é muito possível. Para a gente caminhar aí para o nosso
vamos dizer, parte final. Eu vou até abrir para a Cláudia, porque senão ela me acusa, é bullying com a minha pessoa, ela fala que só eu falo. É que eu gosto de perguntar mesmo, é Ela se natural. empolga demais, entendeu? Ela vai, Eu gosto. o jornalismo dela vem à tona. Eu sou curiosa, então eu tenho curiosidade de entender o trabalho do outro, de conhecer mais, é natural, assim. Eu fico aqui, às vezes, vou ali, converso com... Eu já conversei com essa moça da UNB que chegou hoje, então eu já conversei com o pessoal do Rio de ontem. Então, assim, é natural, né? Então, eu fico perguntando mesmo, porque eu acho que a gente tem que espalhar isso, de verdade, né? Eu acho que é espalhem as boas notícias. Eu acho que parte desse princípio, Sim. sabe? Para que, claro, se você não está preparado hoje, né, quando a gente pensa naquelas 3 categorias, vamos dizer assim, né, as 3 fases, quem já está pronto, quem ainda está no meio do caminho, quem vai começar, né? Mas assim, espalhem as boas notícias, né, para que essas pessoas que não estão prontas ainda, elas possam encurtar este caminho. Eu acho que esse é até o objetivo de produtores como você, me corrija se eu estiver errado, é encurtar esse caminho, para que mais pessoas cheguem até aquele momento pronto. Né? Vamos esperar o edital, vamos esperar uma oportunidade para trazer. Né? E aí pode ser audiovisual, pode ser hoje a gente tem tantos recursos digitais, internet, podcast, quer dizer, dá para ter várias coisas nesse sentido. Pensando em Sanuto, né, na sua empresa hoje, você só faz essa parte afro ou você abre, por exemplo, para outros eventos? Isso para você é essa diversidade mesmo, essa pluralidade ou não? Você fala, não, eu só quero trabalhar com esse segmento. Não. A Sanuto eu sou bem diversa, né? E aí, até na montagem de equipe para o evento, você vai ver lá na foto, se você ver lá, baixar lá as fotos dos trabalhos, você vai ver que tem uma equipe bastante diversa e que eu trabalho com vários projetos, e aí não só de cultura afro, mas culturais, corporativos, né? Mas eu tenho uma pegada mais cultural por conta da minha formação, né? Mas enquanto cientista social também a gente tem aquela pegada de sociedade, né? Então, eu também uso, a minha profissão é o que eu falo para todo mundo, para contribuir, não só para o povo de axé, mas para a cultura, né? Porque eu entendo essa barreira e é o meu papel, independente de valor, encurtar esses processos para que os nossos também tenham acesso. E aí eu uso o meu exemplo mesmo. Eu consegui, gente, eu consegui, é possível, é um processo de resiliência sim, não vou dizer que não, mas é super possível. A gente está com a exposição Rosto de Mulher aprovada na lei do ICMS de incentivo à cultura, captado por essa lei de incentivo, por edital de fomento FOCA. A gente passou em primeiro lugar nesse edital, com o projeto Boa Noite Moço, As Marias, onde a gente fala de Maria Padilha, Maria Mulambo e Maria Quitéria. A gente passou em terceiro lugar ou em segundo. Então, assim, é super possível, né? E assim, eu falo, eu não tenho padrinho, na verdade, a minha madrinha é Oxum, é em Dondalunda, que abre os caminhos ali. Exu que também tem aberto os caminhos, sempre abriu, é o que possibilita essa comunicação aqui. Eu falo, eu sou totalmente bastidores, gente, sou totalmente atrás das câmeras, mas eu acho importante me colocar aqui, aceitando o convite como esse, com muito prazer, para poder contribuir um pouco mais e falar que é possível, né? Possível. Eu sou da sua praia, de trás das câmeras. Eu também trabalho com cultura, né? Já fiz alguns eventos em São Paulo sobre isso. Né? Trouxe a Fundação Pierre Verger de São Paulo para São Paulo, né? Nos relançamentos dos 30 anos da Fundação. Eu busco realmente trabalhar, eu sempre falo, devolver a quem me mantém em pé. Né? A minha fé é quem me traz essa vontade, essa capacidade de correr, de ter ido me formar, de ter estudado, contrariando todas as possíveis previsões, né? Filha de imigrantes, né? Assim, numa cidade extremamente complicada como São Paulo, enfim, trazendo uma outra realidade, né? Assim, eu me lembro, por exemplo, hoje menos, mas assim, as pessoas tinham muito preconceito com essa coisa, né, do nordestino em São Paulo,
né? A gente ainda vê isso, infelizmente, a gente tem visto até em rede nacional, né? Isso, né? Que a gente vê algumas falas complicadas em relação a isso, né? Mas hoje eu sinto até a diferença. Assim, eu brinco com o meu pai, eu falo que ele é o baiano mais paulista que eu conheço, porque ele tem mais tempo de São Paulo do que ele teve morando aqui, né? Onde nasceu, né? E foi para lá e fez a vida lá. Mas eu falo, nem sotaque mais o senhor tem, né? E aí ele ri, né? Os seus 82 anos ele ri. Então, mas é isso, né? E assim, claro que muito da Bahia, né, do que eu conheço de Bahia, por exemplo, né, e não vem de Salvador, e não vem só porque eu sou do candomblé, vem dessa tradição familiar, né? De entender. Eu me lembro, eu tenho foto disso, por exemplo, meu pai plantou cacau na casa onde eu morava em São Paulo. E eu tenho a foto do cacauzinho, né? Porque como deu cacau em São Paulo, deu cacau em São Paulo. Né? Tudo bem que era um pezinho só, mas deu. Não era uma fazenda, enfim, mas é a coisa da cultura, né? Dele querer mostrar que isso realmente era cultural dele. Né? E aí, claro, a gente traz isso para uma realidade voltada a povo de terreiro, quer dizer, as nossas culturas. Hoje eu estava conversando com uma das Eiabás aqui, mais em Maria, onde ela me falou que ela passava roupa a ferro com carvão quando ela foi iniciada. Né? Então, assim, é cultural, né? Ela traz isso na memória dela, 59 anos, né? Iniciada, e ela traz essa experiência, essa vivência, que hoje ela fala assim, tá fácil, hoje é ferro elétrico. Foi a expressão que ela me usou, hoje é fácil, é ferro elétrico. Meninas, não querendo cortar o barato, só para a gente não cair, porque já tá no finalzinho. Manu, eu queria só que você falasse mais, né, de como acessar você para poder ter essa... Ai, como é que fala? Esse seu direcionamento para quem quer pensar em edital, colocar, que você falasse isso, e daí também se fosse para as suas considerações, minha irmã. Eu ficaria horas aqui te ouvindo, mas é que senão vão botar a gente para cair e aí fica feio. A gente tem que voltar. Eu vou até aproveitar para ela responder então numa levada só, e ela responde e depois segue para as considerações finais. A gente sempre faz umas perguntas meio comuns aqui para todas as nossas convidadas. É claro, sempre ela esquece o roteiro, ela não estuda, entendeu? Depois ela faz bullying comigo. Mas eu queria que você trouxesse nomes de pessoas, né, de mulheres principalmente, né, que te inspiram, né? Eu acho que traz essa coisa do mês da mulher, que traz isso com essa potencialidade feminina. E aí você pode seguir nas suas considerações finais, senão a Cláudia vai bombar a gente. Ai, vamos lá. Muito obrigada pelo convite. Mulheres que me inspiram são muitas, mas eu acho que é importante a gente sempre saudar o nosso ventre abençoado que nos colocou no mundo. Então, minha mãe, Lúcia Sanuto, é uma mulher que me inspira. Foi mãe solo. E hoje eu tenho a minha faculdade, eu tenho a minha empresa, eu tenho tudo isso que eu tenho, a minha casa, eu sou muito grata a ela. A minha ancestralidade, não posso deixar de saudar em Dandalunda, Mukongo, ao povo que me guia, ao povo que me protege, as mulheres da minha rede de apoio, todas as mulheres aqui da minha rede social também, vocês que estão aí se colocando em prol de outras mulheres com um projeto maravilhoso, num mês importante que a gente tem que debater várias pautas, sim. E assim, é isso, né? Eu tenho a Sanuto Produções, volta e meia eu estou colocando dicas para que as pessoas acessem esses editais, políticas públicas. Quando eu não coloco dicas, eu coloco já o edital ali. E sou super disponível, sou muito acessível, pode me chamar no Zap, pode me chamar no direct, que a gente responde aqui. E volta e meia eu estou fazendo workshops, né? A Cláudia sabe, de volta e meia eu faço workshop para ajudar a galera a entrar nesses editais. E eu vou tentar fazer antes disso, né? Pensando no que a gente conversou também aqui,
para que preparem peças básicas para ficar numa pastinha guardadinha, para que quando abrir o edital já tenha um portfólio bacana, já tenha uma certidão ok ali, dentro dos 3 meses, dentro da validade, né? Documentos básicos que são necessários para entrar, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, acompanha a Samento Produções, que eu sempre coloco dicas, e é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje nessa sexta-feira santa, né? Porque a nossa sexta, toda sexta é santa. É santa, todo E é isso, branquinho. muito obrigada. Emanuele, queria te agradecer. Depois eu quero só que você repita o seu Instagram, o seu arroba, para que as pessoas possam seguir você. Eu acho que é importante a gente fomentar uns aos outros. De verdade, é uma coisa que nos inspira, eu e Cláudia. A gente nasceu aí com essa ideia exatamente nesse sentido de inspirar, né? Pessoas que nos inspiram, inspirar outras pessoas. Eu acho que esse é o objetivo desse papo. É um bate-papo muito descontraído. Eu, de verdade, eu acho um saco algumas lives que a gente assiste. De tudo certinho, tudo. Não, eu acho que a gente tem que dar essa troca porque a gente é mulher, a gente gosta de bater papo, a gente gosta de sentar, né? E conhecer, eu acho que principalmente ter a oportunidade de conhecer o trabalho uma da outra, porque muitas vezes as distâncias físicas, né, não nos favorecem nesse sentido, mas a internet está aí para isso, né, para nos aproximar, para nos trazer mais esse conforto. Dona Cláudia, qual é a sua inspiração de hoje? A gente traz os nomes também, a gente invade esse espaço do convidado. Então, eu estava aqui pensando e a primeira pessoa que veio na minha cabeça hoje é a Luane Santos, a professora Luane Santos, que a Manu também conhece. Ela desenvolve um trabalho de etnomatemática. Ela vai ensinar matemática através das tranças. Tanto é que hoje o Rio tem o Dia da Transista, por causa, né, desse estudo dela, do mestrado, doutorado dela. Ela pesquisou essas trancistas. Então, não é só fazer a trança, é a história que está por trás disso e ainda pensar uma metodologia, mas é uma matemática, né? Através disso. Porra, assim, cara, depois da máquina de lavar roupa e da Airfryer, que eu falo que é melhor, são as 2 melhores invenções da humanidade, vou botar a Luane aqui como a mulher do dia de hoje, assim, porque eu acho ela muito foda. Aí dá tudo aí. Eu trouxe alguns nomes, eu pensei nas nossas produções culturais. Assim, ficaria com uma lista gigante, mas eu vou me ater a alguns nomes para que a gente não dobre a noite aí. Primeiro, Chica Xavier, acho que foi uma grande atriz, né? E a gente começou a assistir aquelas novelas que ainda nos punham como escravizados, né? Mas, assim, a presença negra dela era uma coisa que enchia a tela. Eu lembro dela, assim, quando eu era mais nova, né? Mais criança, assim, e era uma presença muito forte. E nunca negou a fé, né? Nunca negou a sua origem. Eu acho que também a gente tem que pontuar isso. Né? Ela sempre se posicionou como uma mulher da religião, como sendo de axé. Então, além dela ser uma grande atriz, ela tinha esse posicionamento político, né, também. Ruth de Souza, que eu acho que é um nome indiscutível também na nossa dramaturgia, né, onde a gente tem toda essa presença. Agora, um dos prêmios, né, ela foi receber, o prêmio morreu um dia antes, né, assim, a família recebeu, claro, mas assim, a presença dela ilumina, assim, né, quando ela aparece na tela também, ó, aquele rosto conhecido, né, que parece de uma tia, que parece de uma mãe, que acolhe. Eu acho que ela tem muito esse lado acolhedor. Elisa Lucinda, que para mim também é uma grande atriz, né, uma presença absurda aqui nas redes sociais, né, tem assim uma participação na época da pandemia, assim, trouxe, acho que, um conteúdo bem diferente, né, para acolher as pessoas. Que é a minha cara. Hã? Ela tem um poema que é a minha cara. Você pode até recitar. Não, eu não sei ele todo não, mas o nome dele é foda. É o nome. E eu queria trazer um nome de um... Ela vai falar que somos foda, que a vida é foda, que tararau. Cara, eu achei uma sacada. A primeira vez que eu li, né? E depois eu tive a oportunidade de ouvi-la recitando. Eu falei assim, gente, falou por mim.
Depois me manda esse poema, minha irmã, que eu vou pôr para quem está nos ouvindo. A gente posta amanhã sobre esse poema, para a gente não perder isso. Vamos cair, hein? Vamos cair? A Edivana, que nós já citamos, né, que está fazendo a nossa Inácia da novela atual, né, essa potência também. E eu queria trazer Thaís Araújo, porque eu acho que além de Thaís Araújo ser uma grande atriz, dessa nova geração, ela inspira muita coisa da potência e da representatividade nas nossas crianças hoje. Né? Com certeza. Assim, ela traz tudo assim, é possível. Eu acho que é muito, vai em contra ao seu discurso que você falou aí nas suas considerações finais. É possível. Thaís Araújo mostra, além, de, claro, do seu talento nato, ela mostra que é possível. É né? possível. E eu acho que a gente não poderia deixar de falar delas. Nessa noite, voltada à cultura, voltada aos nossos ancestrais, né? Trouxe esses ancestrais na representatividade aqui dos nomes. E quero te agradecer também, Manoel. Foi um prazer te conhecer. Claudinha te trouxe a sugestão. Falei, vamos, adoro falar de cultura. Então, vamos falar. Eu acho que a gente pode depois fazer outras coisas. Eu já fiquei aqui imaginando outras coisas. Sim. Várias coisas, várias coisas aqui rolando. Imaginar tanta potência numa moça tão nova, você tão nova, tão brilhante, acho que traz aí essa coisa de eu consegui também, como pessoa. Isso é a sensação que me dá quando eu converso com você. Parabéns, obrigada, boa sexta-feira, bom finalzinho de sexta-feira a todas. Semana que vem tem mais 2 nomes para quem está nos assistindo. Essa live vai ficar gravada, depois ela vai para o podcast da minha irmã Cláudia, né, quando ela resolve colocar, mas faz parte. Essa é uma mulher também, né, que estuda, trabalha, mãe, mulher de axé. Então, às vezes, ela se atrapalha com o material, mas faz parte. Faz parte. Eu estou aqui em Salvador, mas estou ligada, estou online, nos dias que eu puder também, mas faz parte do processo. Vou ficar aqui uns dias, não vou contar quantos para vocês não ficarem me esperando no aeroporto, mas faz parte. Vocês vão achar que eu tirei férias pela quantidade de roupa que eu trouxe, vão achar que eu me mudei para Salvador. Manu, muito obrigada por você ter topado. Gosto sempre de trocar ideia com você, você sabe disso. Espero o quanto antes a gente consiga se esbarrar no Rio. Quero, né, e prestigiar o rosto de mulher. Fiquei apaixonada pelo Océ e você sabe que a partir do Océ me vieram as ideias, né? E, enfim, que o Oxalá sempre lhe abençoe, que Oxalá sempre cubra você com manto, que a gente sempre refresque os seus caminhos e cruze com os meus de preferência, entendeu? Vanessa, curta aí, babá, PC, tá? Que a gente já te espera aqui. É isso, gente. A gente tem, assim, ótimos dias pela frente. Manu, já deixa aqui aberto para a gente pensar no projetinho aí da gente fazer umas lives falando de passo a passo dessas pautas que a gente andou levantando aqui, tá? A gente já bota assim, cadeia na sua boca, é para tu não fugir disso. Júlia, eu tô no Rio aí, me inclui nisso. Hoje, Salvador, né? Mas em julho estou no Rio, tem um evento aí, depois a gente vai falar sobre ele, mas temos um evento aí previsto. Estarei aí, vou ficar muito feliz de encontrar vocês. Considerações, Manu, que a gente vai encerrar essa live agora, entendeu? Senão a Vanessa vai que vai. Ela tá com sono. Ela não Oi? Claudinha tá com sono, ela não Ai, Manu, não dá ideia pra Vanessa não, Manu. Mas é isso, gente. Obrigada pelo convite, Vanessa, Cláudia. Com certeza a gente vai se encontrar ainda, se cruzar muito esse ano ainda. E fiquem à vontade para vir aqui também, produtora, conhecer a Canuto, que Cláudia não conhece ainda também. Vanessa pode vir também para a gente conversar, trocar figurinha. Vai ser maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma excelente sexta-feira para todos que aqui assistirem e que vão assistir. Com essa ideia de um próximo capítulo, para quem está nos assistindo, agradecendo quem está nos assistindo, que vai ter um próximo capítulo. Essa é a ideia. Fique com a gente, na próxima semana tem mais. Eu agradeço a participação de todos que estavam aqui nos ouvindo também. Obrigada e bom descanso a todos. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Beijo.